todos. Então, retomamos os comentários dos evangelhos de domingo. E hoje a gente vai ler o comentário do Frei Alberto Maggi sobre o evangelho do terceiro domingo de Quaresma. Então, é o evangelho de João, capítulo 4, versículo de 5 a 42. E o quarto capítulo do Evangelho de João contém o episódio do encontro de Jesus com a samaritana, um episódio que só o evangelista João tem no seu evangelho. Os outros evangelistas não apresentam esse episódio. A passagem é muito longa, mas vamos ver ao menos alguns aspectos principais. O evangelista ambienta esse encontro em uma cidade da Samaria. E Samaria era uma região que ficava no centro, entre a Judeia, no sul, a região sagrada, e o norte, a região da Galileia, que era uma região que havia sido colonizada por populações estrangeiras. Por isso, as pessoas eram mestiças e desprezadas. Então, João começa dizendo que naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sícar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Aqui é importante a terminologia que o evangelista usa com muita precisão. Não é um poço, mas é a nascente de Jacó. Então, o evangelista dirá que Jesus, cansado devido à viagem, sentou-se não junto ao poço, mas sentou-se no poço. É uma expressão inusitada, mas é usada para dizer que Jesus toma posse, ele possui esta fonte. Por que essa terminologia é importante? Porque o evangelista se refere ao lamento de Deus, contido no profeta Jeremias, no capítulo 2, quando o Senhor diz: abandonou-me a mim, fonte de água viva. É o mesmo termo fonte, para cavar cisternas para si, cisternas rachadas que não retêm água. Assim, o evangelista João coloca Jesus como a verdadeira fonte, que oferece água e que essa água é a água do Espírito. E João sublinha a hora, era meio-dia, hora sexta, e diz que há uma samaritana que vai tirar água. Porém, não é possível que seja nessa hora, porque ao poço as pessoas iam de manhã cedo, ao amanhecer, ou ao entardecer, ao pôr do sol. Meio-dia não era a hora apropriada. Então, por que o evangelista coloca essa informação? Porque meio-dia é a hora, neste evangelho, da condenação de Jesus à morte. O evangelista quer mostrar, então, os frutos da morte e da ressurreição de Jesus. E continua: chegou uma mulher da Samaria para tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E a mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E de fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Então, a mulher é samaritana, e como veremos, é uma mulher adúltera, é anônima, representa Samaria. Aqui o evangelista nos apresenta Jesus como o noivo, que vai reconquistar sua noiva adúltera, e não reconquistá-la com ameaças, com castigos, mas com a oferta de um amor ainda maior. E de fato Jesus a esta mulher, que representa Samaria, diz-lhe: se conhecesses o dom de Deus. Ela foi tirar água, conhece o esforço para tirar água do poço. E Jesus lhe diz que quer oferecer algo diferente, uma relação com Deus, que não se baseia mais no esforço humano, nas virtudes humanas, mas no acolhimento do seu amor. E Jesus diz:
Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te daria dado água viva. Então, eis a diferença entre a fonte, onde há água viva, e a água do poço. Continuando a leitura do Evangelho, diz: a mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, em sua resposta, a mulher já o chama Senhor. Então, já há um progresso. Ele o contesta dizendo: não tem sequer como tirar a água e o poço é fundo. Eis o contraste entre a nascente, fonte, e o poço. De onde tens essa água viva? E aqui está a expressão de Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede. É a relação com Deus baseada na observância da lei. O poço, no simbolismo judaico, representa a lei divina. Uma relação com Deus baseada na observância da lei é sempre uma relação que deixa o homem, o ser humano, insatisfeito, porque ele nunca sabe se observou o suficiente a lei, se cumpriu as regras, se está certo ou não com Deus. E Jesus vem propor, então, uma nova relação com o Pai. A acolhida do ser humano ao amor de Deus transforma-se no indivíduo numa fonte que brota. Por isso, o ser humano já não tem que ir buscar a água com seu próprio esforço. Porque esta água que dá vida é interna, que dá vida é interna. É a experiência de um amor comunicado e um amor recebido. E quando a pessoa faz a experiência de se sentir amada generosamente, descobre dentro de si a força, a energia para amar generosamente. Mais para frente, João disse: a mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher, então, se declara disposta a receber essa água, e aqui Jesus pede que ela vá chamar seu marido. E ela responde que não tem marido. E aqui não é que Jesus esteja sendo um moralista. O que o evangelista nos apresenta é algo diferente. Jesus disse: disseste bem que não tem marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Então, Jesus refere-se à história da Samaria. Dizíamos que samaritanos eram uma população mestiça, eram colonos importados pelos assírios no século VIII a.C., que se misturaram com a população presente na região, e por isso adoravam o Deus de Israel no Monte Garizim. Depois, sobre outros 5 montes ou colinas, eles ergueram 5 templos com outras divindades. Então, são os maridos, os termos marido e senhor na língua hebraica e aramaica são idênticos. Então, Jesus, a esta mulher que se declara disposta a receber essa água, aponta-lhe que isso não é possível se ela permanecer na idolatria. Então, a mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. E a mulher responde: vejo que és um profeta. Então, primeiro ela viu Jesus como judeu, depois como Senhor, depois como profeta. Então, ela se refere à tradição. Nossos pais adoravam nessa montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar onde se deve adorar. Então, aqui vem uma importante revelação por parte de Jesus.
ou seja, a era dos templos acabou. O Deus de Jesus não está mais num templo, onde os seres humanos devem ir, mas o ser humano que se torna templo, no qual Deus manifesta sua identidade. João diz: disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E Jesus diz: crê em mim. E a chama de mulher, que significava noiva. Jesus já havia se referido com este termo à sua mãe e agora dirige-se à samaritana com o mesmo termo. A mãe representa a noiva fiel, aquela que nunca faltou ao vinho do amor. A samaritana é a esposa adúltera que o noivo reconquista com uma oferta de amor ainda maior. Então, mulher, crê em mim, vem a hora que nem nesta montanha, portanto, nem sobre o Monte Garazim, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então, ela se referiu aos pais, à tradição. E Jesus fala do Pai. Enquanto Deus precisa de um templo e dos fiéis, o Pai precisa de filhos que imitem o seu amor. E João continua: mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Espírito e verdade é uma expressão que indica o amor que é fiel. Traduz literalmente o evangelista: o Pai procura tais adoradores. O verdadeiro culto que Jesus propõe não é um culto que parte do homem para Deus, no qual o ser humano deve se privar daquilo que tem para oferecer a Deus, mas o novo culto é aquele que parte de Deus para o ser humano. Então, uma comunicação de amor onde nós acolhemos esse amor do Pai. Então, é um prolongamento da ação criadora do Pai. Enquanto o antigo culto diminui o ser humano, o novo culto oferece ou fortalece. Quanto mais ele manifesta esse amor, mais ele se assemelha ao Pai. Portanto, adorar espírito e verdade significa colaborar na ação criadora do Pai. E continuando, a mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Pois bem, a mulher mais uma vez se declara sintonizada com o que Jesus lhe diz. É ela, mulher considerada impura, que pela primeira vez é a ela, né, mulher que era considerada impura, que pela primeira vez Jesus se manifesta em sua condição divina e como o Messias. Jesus diz a ela: eu sou, né? Eu sou é a reivindicação do nome divino. Continua João: muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa de sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, a conclusão desse longo episódio é que a mulher então vai chamar seu povo, deixa o jarro, ela entende que dessa água, desse jarro, ela não precisa mais, porque não há mais o poço onde ela tem que retirar a água, mas ela tem essa fonte que Deus, por meio de Jesus, lhe ofereceu dentro dela. Então, ela vai espalhar a notícia ao povo, e ao final são os samaritanos que dizem à mulher: já não é por tua causa que nós cremos, né? Não é por causa da tua fala, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente. E aqui está a revelação:
Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Enquanto os judeus esperavam o Salvador de Israel, os hereges, os mestiços, os samaritanos impuros entenderam a verdadeira identidade de Jesus, o Salvador do mundo. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.